Olá! Vocês vão perceber que nesse vídeo de hoje, assim como agora, tem um som ao fundo de algumas buzinas e algumas batidas em panelas e outros objetos. A questão é que o nosso escritório fica no prédio ao lado da prefeitura da cidade. E está acontecendo exatamente agora uma manifestação na frente da prefeitura. Então esse som que vocês vão ouvir ao fundo, tanto agora quanto no vídeo, é dessa manifestação. Eu peço desculpas, espero que não comprometa a compreensão das informações do vídeo e deixo claro que nós aqui no escritório apoiamos totalmente as manifestações populares em busca dos direitos do povo. Não sabemos exatamente os detalhes da manifestação. Pelo que percebemos, é relacionada com direito à moradia. Então desejamos aí boa sorte aos manifestantes e que seus direitos sejam respeitados. Acima de tudo, que essa manifestação aconteça de forma tranquila e que não exista nenhum incidente. Agradeço essa compreensão de vocês e espero que gostem desse vídeo que gravamos hoje. Olá! Um dos assuntos que tem me chamado a atenção nas audiências criminais que eu tenho participado é relacionado com as alegações finais orais. O artigo 403 do Código de Processo Penal deixa claro que depois da oitiva das testemunhas e do interrogatório do réu na audiência, serão realizados os debates com as alegações finais orais. O texto do Código é expresso ao prever que as alegações finais serão orais, pelas quais a acusação e depois a defesa terão o prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos, para uma exposição final sobre o caso. O Código de Processo Penal, quando foi reformado nesse sentido, ele recebeu uma maior carga de oralidade. Então, realmente, a previsão de alegações finais orais foi para prestigiar a oralidade no processo penal e tornar essa audiência, que é de instrução, debates e julgamento, uma audiência muito mais ágil. É interessante ressaltar que o parágrafo 3º do mesmo artigo 403, ele prevê que essas alegações finais orais podem até ser convertidas em memoriais escritos que devem ser apresentados no prazo de 5 dias, quando se tratar de um caso mais complexo. Algumas observações sobre essas alegações finais orais devem ser feitas. Inicialmente, que é um momento crucial para a acusação e para a defesa, pois é o último momento antes da sentença de mérito onde o caso poderá ser discutido, onde os argumentos poderão ser apresentados. E um momento fundamental de argumentar e sustentar a tese jurídica, pois agora toda a prova já foi colhida. Uma questão que tem me chamado a atenção e até me motivou a fazer esse vídeo é algo que na prática tem acontecido e que deve ser combatido. Ao final da audiência e no momento das alegações finais orais, o promotor de justiça e às vezes até alguns advogados ou defensores públicos apresentam ao juiz um pendrive que contém ali um arquivo de texto e esse pendrive é utilizado para que esse arquivo de texto seja copiado e colado no termo da audiência, como se aquilo tivesse sido dito e depois transcrito, o que é uma total violação do texto do Código. Se as alegações finais são orais, significa que, de forma oral, falada,
a acusação e depois a defesa devem sustentar a sua tese ao juiz. Nem está correto que a acusação e defesa ditem palavras no termo da audiência, o que desvirtuaria também a intenção da oralidade que o Código traz. As alegações finais orais, esses debates, eles devem ser encarados assim como os debates do júri, porém numa escala menor. Acusação e defesa, de forma fluida, apresentarão suas razões e essas razões apresentadas de forma falada são direcionadas ao juiz da causa. Elas não precisam estar transcritas no termo da audiência. É claro que com a tecnologia é extremamente saudável a gravação em vídeo desse momento, até para que seja comprovado o que aconteceu ali naquele momento da audiência. Porém, mais uma vez eu ressalto, o que o código não permite é essa apresentação de um arquivo de texto por pendrive ou outra mídia. O código prevê duas possibilidades. Ou acusação e defesa sustentam ali de forma oral os seus argumentos finais, ou, se o caso for complexo, no prazo de 5 dias, apresentarão por escrito os memoriais. Então, a regra processual deve ser respeitada. Eu saliento o que já foi dito por famosos processualistas. Forma é garantia. O processo penal é um conjunto de garantias para o réu. O processo penal existe para garantir que o réu será julgado de uma forma justa. Então, toda vez que permitimos uma violação da forma prevista na lei, o que estamos permitindo é uma violação ao direito de defesa, pois a forma é garantia. Então eu ressalto que as alegações finais devem ser orais ou convertidas em memoriais escritos. Eu gostaria já há algum tempo, e agora nessa oportunidade chamo a atenção a isso, para que estejamos atentos que o texto do código seja respeitado e também para que estejamos atentos e que o advogado e o promotor, o defensor público, ou seja, a acusação ou a defesa, compareçam à audiência devidamente preparados e capacitados para fazer o uso adequado desse momento processual importantíssimo, que é o momento final de apresentação dos argumentos, tanto jurídicos quanto relacionados aos fatos, na audiência, para que, posteriormente, o processo seja julgado. Uma última observação é que durante as alegações finais orais, o juiz deve estar presente na audiência. Se o juiz se ausenta da sala de audiência no momento das alegações finais orais, está caracterizada uma nulidade. E essa nulidade deve ser arguida e devidamente registrada, tanto no termo de audiência, quanto posteriormente reclamado em recurso. Bom, as observações que eu gostaria de fazer sobre esse assunto são essas. Espero que tenham sido úteis, espero que sirvam para provocar a reflexão de vocês e, mais uma vez, eu agradeço pelo prestígio, peço que curtam o nosso vídeo, compartilhem, enviem comentários e muito obrigado.